Olá, estamos começando o primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é sexta-feira, dia 4 de julho de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque de hoje é para o Judiciário. Excesso de proteção desprotege trabalhador, afirma Barroso. O presidente do STF sugere, em entrevista, que figura do funcionário seletista e metalúrgico não é mais dominante. E Barroso também rebate governo e afirma que aumento do BPC não é culpa do Judiciário. Também temos aqui um próximo destaque. Apoio, lei contra supersalários e apoio, lei contra supersalários e falei com Alcolumbre, mas há extras justificáveis, segundo o ministro. E também o ministro defende consenso no IOF como melhor saída. Se não for possível, a gente decide. E ainda nesta mesma linha do Judiciário, temos aqui o próximo destaque, que informa que inquérito no STF, que mira bolsonaristas, será mantido porque fatos se multiplicaram, indica também Barroso em entrevista. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto sobre esperança no garimpo. Mineradores ainda procuram ouro na Serra Pelada. Mina extinta no Pará, imortalizada por Sebastião Salgado há quase 4 décadas. Já na editora internacional, sobre o caso de um incêndio que aconteceu na Itália. Explosão em posto de combustível deixa ao menos 9 pessoas feridas em Roma. E no meio ambiente, abatido pela pele. Cientistas declaram emergência por risco de extinção do jumento nordestino. E por último, eletricidade vista do espaço. Sprite, fenômeno atmosférico associado a significativos eventos de raios e que ocorre acima deles, é fotografado por astronauta na Estação Espacial Internacional, como podemos ver nesta imagem. Agora, na política nacional, o próximo destaque é para o governo Tarcísio de Freitas, que diz o seguinte: Tarcísio prioriza Centrão nas emendas e incomoda bolsonaristas no estado de São Paulo. Sem verba para os aliados de Bolsonaro, votações na Lesp atrasam e o governo vira alvo de críticas feitas em plenário. Também temos aqui um próximo assunto para a diplomacia brasileira. Amorim diz que Brasil não deve aceitar um novo embaixador de Israel e defende relação mínima. Ex-ministro e assessor de Lula faz balanço do BRICS e diz que grupo se adapta a mudanças. E o próximo assunto em destaque no Folha de São Paulo é para a Copa do Mundo de Clubes. Campeões da Copa Rio nos anos 1950, Palmeiras e Fluminense almejam a semifinal do Mundial. Já na editoria internacional, temos um próximo assunto para o Uruguai. Yamandu Orsi elogia BRICS, quer modernizar Mercosul e não reconhece eleições na Venezuela. Presidente do Uruguai fala à Folha e lembra legado de Pepe Mujica, que é o seu padrinho político. E sobre o BRICS, com caças e snipers, cúpula do BRICS fecha aeroporto e interdita vias de acesso no Rio de Janeiro. Chefes de Estado e delegações diplomáticas participarão de evento nos dias 6 e 7. Já um próximo assunto, juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos marca posição contra o atropelo da Constituição feito por Trump. E novas vagas no Tribunal de Justiça de São Paulo reacendem o debate sobre inclusão racial e colocam mais pressão para a OAB. Apenas 1,8% dos desembargadores do Tribunal Estadual são autodeclarados pretos e pardos. Agora, sobre o evento da COP30, nós temos aqui um assunto. Nicolas Ferreira ironiza a escolha do Curupira como mascote
da COP30. E Helder Barbalho rebate. Especialistas destacam a importância da lenda como um símbolo de preservação ambiental para o nosso país. Também temos um destaque na editoria de saúde. Planos de saúde devem passar a informar motivo da negativa de cobertura por escrito. Resolução também estabelece prazos mais rápidos para as respostas sobre autorizações. E na sessão Pare para Ler desta sexta-feira, por que o álcool se torna mais perigoso com o avanço da idade? Em geral, idosos têm menos massa muscular e retêm menos água nos tecidos, ampliando a concentração do álcool. E nos especiais de hoje, na seção Folha Estudantes, inscrições para bolsas do ProUni terminam hoje, nesta sexta-feira, dia 4 de julho. E no Casa Folha, tento aprender a escrever desde que tenho 5 anos, disse o escritor Rui Castro em um curso da Casa Folha. Já no caderno Todas, métodos contraceptivos e de fertilidade naturais são opções para evitar técnicas artificiais. E ainda nesta mesma editoria, falando sobre saúde sexual, SUS vai dar implante contraceptivo de alta eficácia, diz Saúde. Já sobre economia, nós temos aqui 3 chamadas. A primeira, edital do CNU oferece vagas em ao menos 37 cidades. O próximo assunto é sobre fusões e aquisições. Com crédito caro, empresas brasileiras captam recursos através de fusões e aquisições. Reforma tributária leva empresas a rever operações de aquisição. E no Folha Jus de hoje, Justiça condena trabalhadores que pediram revisão do FGTS a pagar custos de processo. Parte dos juízes determina pagamento de sucumbência e custas processuais à Caixa. E na política, temos aqui o primeiro assunto. Favorito para presidir PT teve proximidade com empreiteiros e se livrou de ações na Lava Jato. Edinho Silva foi tesoureiro em campanha de Dilma e superou desgaste com investigações. Também temos um assunto para o jornalismo. A Abrage lança documentário sobre ícones do jornalismo em primeiro dia de congresso. E José Hamilton Ribeiro e outros 20 profissionais serão homenageados em filme. E a próxima chamada de capa, coordenador do Prerrogativas vê sabotagem clara de partidos e necessidade de repactuação. Marco Aurélio Carvalho avalia ainda que Congresso tenta impor parlamentarismo. Já no Guia Folha de hoje, temos o primeiro assunto para restaurantes. Conheça 35 restaurantes, bares e cafés japoneses e coreanos lá no estado de São Paulo. Também temos o assunto para shows. Toquinho faz turnê para festejar as 6 décadas de carreira. Em comida, sobre a pesquisa Datafolha, o melhor de São Paulo. Prêmio da Folha revela em agosto os melhores restaurantes e bares. Já na editoria de cotidiano, nós temos aqui o primeiro assunto. Indonésia reforçará protocolos de segurança no Monte Rinjani, após morte de brasileira Juliana Marins. E sobre este mesmo assunto, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou a cremação do corpo da publicitária. E no Rio de Janeiro, Castro não integra Rio de Janeiro ao celular seguro, copia nome da iniciativa federal e incomoda a gestão Lula. Aplicativo Fluminense foi criado de forma paralela em sem integração com base de dados estaduais. O próximo assunto. Ex-marido de corretora morta no Rio de Janeiro é condenado a 40 anos de prisão por encomendar o crime. E por outro lado, defesa de Pedro Paulo Barros Pereira Júnior nega que ele seja o mandante. Também temos ainda nesta mesma editoria do Cotidiano,
Uber lança assessoria própria de corrida dentro do Ibirapuera. E os preços vão a partir de R$ 170 a R$ 279. E a decisão? Acirra disputa com quem já oferecia o serviço. E como um destaque internacional do Folha de São Paulo, nova política de imigração, linha dura do governo português, pega brasileiros. Vida em suspenso. Milhares devem ser atingidos pelas medidas. E não há detalhes e cronograma para essas mudanças. Já no caderno de ciência, quais eram os cheiros na Roma Antiga? E acredite, bem ruins. Com processos de eliminação de resíduos restrito, a cidade provavelmente era muito suja. E sobre livros, séries distorcem trabalho dos legistas, diz o autor do livro Os Mortos Também Falam. E por último, no Folha de São Paulo, nós temos aqui 4 destaques para a área da cultura desta sexta-feira. A primeira é para o teatro. Brasil leva radicalidade de conto pornô ao festival na França, que começa a partir de sábado. Também temos aqui uma análise crítica de Luciana Coelho. Última temporada de Round 6, Sem Alma, decepciona ao deixar roteiro e carisma de escanteio. Desta vez, o fenômeno coreano na Netflix não oferece nenhum conflito para costurar o enredo. Também temos aqui o podcast Café da Manhã, explica a crise que leva a indústria do cinema a deixar Hollywood. E por último, na seção multitela, Pecadores e Maria Fernanda Cândido, e o que ver na TV e no streaming nesta sexta-feira, dia 4 de julho. Já no jornal Estado de São Paulo, nós temos aqui no alto da capa o Sextou, que é o guia semanal que traz dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer no Estado de São Paulo. E nesta sessão, em primeiro destaque, nós temos o Campos do Jordão. Frio esquenta o festival de inverno. Evento terá concertos, jornadas de dança e recitais de câmara. Já na sessão Divirta-se, o mundo do circo no picadeiro do Parque da Juventude. Também nesta mesma sessão, sugestões para teatro, exposições e música. E em cinema, Petra Costa foca política e religião. Também temos um destaque para a Vila Madalena. Hambúrguer combina com drinks autorais. Já a manchete desta sexta-feira é na área da economia, que vai falar sobre a pós-crise do IOF. Alcolumbre quer impor limite para partidos irem ao STF contra o Congresso. Tentativa do PSOL de derrubar decreto legislativo faz com que o presidente do Congresso peça urgência no tema. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, quer limitar o universo de partidos aptos a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para contestar leis aprovadas pelo Legislativo. O tema, segundo Alcolumbre, é um problema seríssimo que precisa ser discutido com urgência. E a apresentação de uma proposta legislativa seria uma reação especialmente ao partido PSOL. No episódio mais recente, a sigla tenta anular o decreto legislativo que derrubou o aumento do imposto sobre operações financeiras. A ideia de Alcolumbre é que o critério obedeça à proporcionalidade partidária, que é uma proposta similar que já tramitou na Câmara. E os detalhes devem ser discutidos pelos líderes do Senado na próxima semana. E o próximo assunto, que verba para aposentado fora do arcabouço. Dias Toffoli, do Supremo, deu aval a plano da AGU para ressarcimento por fraude. E o caso vai a plenário. O próximo assunto é da editoria internacional. Visita de Lula a Cristina domina cúpula do Mercosul na Argentina. No dia de um frio, encontro com Javier Milei, que está ao centro, sem acenar e sem sorrir. Lula visitou sua aliada, Cristina Kirchner, que
cumpre, em Buenos Aires, prisão domiciliar por corrupção. Os presidentes de Brasil e Argentina reforçaram antagonismo no encontro. Ainda nesta mesma editoria internacional, temos a próxima chamada de capa, que é para a vitória de Trump. Estados Unidos aprovam um orçamento que, segundo o FMI, elevará déficit em 4 trilhões de reais. Pacote que passou ontem na Câmara vai para a sanção de Trump, corta impostos sem prever nova receita e reduz subsídios. Na editoria de esportes, sobre o mesa-tenista brasileiro, 2 anos após jogar em Cuba, Calderano é barrado pelos Estados Unidos. E uma nota em destaque na capa de hoje é para o seguinte texto: Ministério do Ego de Lula. Já na seção da insegurança pública do jornal, Câmara aprova prisão mais rígida. Estados pedem penas maiores. O texto, que vai ao Senado, dobra tempo para a progressão de pena de crime hediondo. E na editoria de esporte sobre o Mundial de Clubes, com Estevão, Palmeiras tenta vaga na semi contra o Chelsea. E o jogo, que acontecerá às 22 horas, terá atacante contra seu futuro time. E às 16 horas, o Fluminense enfrenta o Al Hilal. Também temos o assunto para o luto no futebol. O acidente de carro mata atacante português e o seu irmão. E em Wimbledon, João Fonseca encara chileno para tentar chegar às oitavas. E por último, na editoria de Economia e Negócios, autorizada pelo Banco Central, empresa alvo de ataque hacker retoma as operações. Já no jornal O Globo, nós temos aqui o destaque, que é para a artilharia multiplicada. Inteligência artificial barateia, agiliza e expande guerra política nas redes sociais. Conflito entre governo e Congresso em torno do decreto do IOF expõe como a tecnologia acelera, transforma e embute riscos ao embate digital. A ofensiva do PT e de apoiadores do governo Lula, usando vídeos produzidos por IA contra o Congresso nas redes e respondida na mesma moeda por algumas siglas do Centrão, sinaliza um novo patamar da acirrada guerra política digital que virou cotidiana no Brasil nos últimos anos. Especialistas ressaltam que o baixo custo e a disseminação de recursos de IA tornam mais baratas e rápidas a produção de conteúdos falsos e desinformação. A atual crise não é a primeira vez que essa tecnologia é usada, porém, tem sido simbólica da nova etapa da disputa digital e marca um raro episódio em que o governo conseguiu sair das cordas nas redes sociais. Nós podemos aqui alguns dos exemplos. Publicações de petistas miraram o presidente da Câmara, Hugo Mota. Já o vídeo de Romeu Zema fustigou a primeira-dama Janja. E ainda falando na área da política, Lula visita Cristina e assume Mercosul com antagonismo a Milei. O brasileiro recebeu presidência do bloco do argentino com discurso de integração oposto ao de seu antecessor. Lula fez uma visita de apoio a Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar. Governador interino Bacelar demite o secretário de Castro de Olho em 2026. Alçado à chefia do governo durante licença de Cláudio Castro e pré-candidato a governador em 2026, o presidente da Alerj usou a caneta para demitir Washington Reis, titular de transportes que tem se aproximado de Eduardo Paes. E na editoria internacional, Congresso dos Estados Unidos aprova pacote econômico e maior vitória política de Trump. O presidente mostrou força no legislativo. E pacote promoverá
corte de impostos em programas sociais, ao custo de forte alta do endividamento público dos Estados Unidos. Na área da economia, o governo mira a classe média em novo financiamento para a compra da casa própria. Novo formato esboçado pelo Banco Central altera regras de uso de recursos captados via poupança pelos bancos e poderá financiar imóveis de até 1,5 milhão de reais. Também temos aqui um próximo assunto nesta mesma editoria. Bolsa renova recorde e dólar fecha na menor cotação em mais de um ano, melhor dizendo. Bons números no mercado de trabalho nos Estados Unidos ajudaram o cenário. O Bovespa já subiu 17% no ano, enquanto o dólar caiu 12,5% em relação ao real. E no caderno de esportes, um trágico acidente mata atacante do Liverpool e comove o mundo do futebol. Diogo Jota, da seleção portuguesa e do clube inglês, e seu irmão André Silva, também jogador, morreram após carro capotar e pegar fogo na Espanha. E na editoria de saúde, legume é a maior diversão. Como fazer meu filho comer mais saudável? Comer junto das crianças, incluí-las no preparo e tornar a refeição lúdica estão entre as dicas de especialistas para melhorar a educação alimentar. Já no caderno de esportes, nós temos aqui um assunto para a Copa do Mundo de Clubes e diz o seguinte: para seguir escrevendo história, Fluminense e Palmeiras jogam hoje pela vaga na semifinal da primeira Copa do Mundo de Clubes. Tricolor tem no colombiano Arias um craque de nível global contra o super rico Al Hilal, enquanto o Alviverde tem Estevão na curiosa situação de enfrentar o Chelsea em seu clube após o Mundial. E sobre este assunto, Hugo Chakra também escreve para esta editoria o Sport Washing do projeto saudita. E por último, temos aqui o Jornal Globo nos traz um destaque especial do segundo caderno. Na torcida, a emocionante recuperação de Tony Platão, que é este que está em destaque na imagem, na capa do jornal desta sexta. Quase 8 meses após sofrer um grave AVC, Tony Platão, célebre torcedor do Fluminense, tem acompanhado a participação tricolor na Copa como combustível para sua recuperação. E a repórter Maria Fortuna passou uma tarde na casa do cantor, onde a sua companheira, a coreógrafa Débora Colque, celebra cada pequena vitória na longa caminhada. E a sua companheira disse o seguinte em entrevista: o amor passou na frente de tudo. A gente casa, separa, se acostuma, mas a vida é assim. Está de um jeito e de repente muda. Vamos vencer. Já no Correio Brasiliense, desta sexta-feira, 4 de julho, nós temos aqui o primeiro destaque, que é na área da política. Dino pede acordo à crise orçamentária. Palestrantes no 13º Fórum de Lisboa, o ministro Flávio Dino, este que está em destaque ao centro do STF, avaliou que a questão do orçamento é a raiz dos problemas de governabilidade e que se o Congresso e governo não chegarem a um acordo, o Judiciário vai habilitar a disputa. Mas essa solução, diz o magistrado, que é relator das ações sobre as emendas parlamentares, instalará um embate entre poderes. E ele disse o seguinte: há uma necessidade de revisão no modelo. O Supremo Tribunal Federal não vai fazer isso sozinho, disse o jurista que defende uma conciliação no caso do IOF. Já na editoria Divirta-se Mais, Independência Brasileira,
No feriado da Liberdade Americana, Palmeiras e Fluminense sonham com o semi da Copa do Mundo de Clubes para se livrarem das contestações dos títulos internacionais conquistados nos anos 1950. Em esportes, Diogo Jota e André morrem em acidente. Também no Correio Brasiliense, temos aqui um seguinte assunto para um cardápio de fartura. Porções generosas e sabores diversificados, além de muitas novidades, no 4 de julho, conheça restaurantes do Distrito Federal que servem pratos típicos e muito conhecidos da cultura dos Estados Unidos. Na editoria de cidades, Velozes e Imprudentes. Distrito Federal tem mais multas por velocidade. Correio Brasiliense também nos traz aqui um destaque para o CB.poder. Representante dos defensores públicos, a presidente da ANADEP, Fernanda Fernandes, analisa a melhoria do acesso dos mais pobres à justiça. E na área da saúde, mais proteção contra meningite. SUS passa a oferecer vacina contra os 4 tipos de bactéria que causam a doença. A pediatra Viviana Sampietro alerta em entrevista que aconteceu ao CB Saúde que a infecção pode sim ser fatal. E na editoria de cidades, o tempo e o vento. 100 idosos abrigados em lares do Distrito Federal fizeram ontem um passeio de barco pelo Lago Paranoá. Entre lembranças de outras viagens e outros locais, passageiros curtiram a emoção de navegar e sentir a brisa no rosto e também nos cabelos. Já o próximo assunto é na área de política, em livro As Lembranças do 8 de janeiro. No podcast do Correio Brasiliense, ex-interventor da Segurança do Distrito Federal e atual presidente da ABDI, Ricardo Capelli, anuncia obra que relembra o dia dos atos golpistas. E na editoria internacional, Lula assume Mercosul, Milei ameaça sair. O presidente argentino criticou o tratado comercial da região e foi rebatido pelos brasileiros. E apesar das divergências, trocaram sorrisos e abraços. Lula visitou a ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar por corrupção. E por último, na área da política nacional, Centrão vai ao STF e acirrar briga do IOF. Agora, no jornal Cearense O Povo desta sexta-feira, nós temos aqui o seguinte destaque. PT faz plenária em Fortaleza com eleições de 2026 no horizonte. Também na área da política, Lula exibe cartaz que pede taxação dos super ricos em manifestação. E a coluna Érico Firmo também é destaque, um caminho que Evandro pode dar para a saúde. Já como destaque do Vida e Arte, Casa Cor Ceará 2025 homenageia a obra do mestre Expedito Celeiro. Já em cidades, nós temos aqui o caso do skatista de 15 anos que foi morto pelo Tribunal do Crime da GDE em Fortaleza. A vítima foi perseguida, capturada, interrogada, torturada e executada a tiros por membros do grupo de criminoso cearense na última segunda-feira, dia 30, no bairro Vicente Pison. A motivação se deu pela suspeita do jovem ser ligado à facção rival do Comando Vermelho. Também temos mais um caso de violência. O suspeito de assalto é morto a tiros na Avenida José Bastos, aqui também em Fortaleza. Um policial militar afastado do exercício funcional reagiu à tentativa de roubo e efetuou os disparos que atingiram o suspeito, que portava um revólver. Homem é morto no Siqueira e corpo é encontrado na Granja Portugal. Não há informações apontando ligação entre os dois casos. E ambas as ocorrências são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Policial militar
resgata mulheres mantidas reféns por homem em surto psiquiátrico em Fortaleza. Homem ameaçava as vítimas, que tinham 90 e 51 anos de idade, com uma faca. Após a negociação com o BOPE, o indivíduo foi encaminhado a uma unidade de saúde especializada. Também na política, Alcolumbre irá apresentar proposta para restringir contestação de decisão do Legislativo no Supremo Tribunal Federal. Segundo pessoas próximas ao presidente do Senado, a ideia é que o critério obedeça à proporcionalidade partidária. E no Guia Vida e Arte, Esporte e Cultura em Fortaleza, PH Santos indica locais para esporte e cultura. Também temos aqui sobre as férias com as crianças. Veja 6 dicas de atividades em Fortaleza. Para todas as horas do dia, conheça atividades que podem ser realizadas com as crianças na capital. Também temos aqui sobre cultura. Aquiraz e Pindoretama estreiam no Festejo Ceará Junino com eventos gratuitos. Na editoria de Economia, sobre o INSS, mais de 2 milhões de aposentados estão aptos a ser ressarcidos. Volney Queiroz explicou que o acordo foi necessário para dar rapidez ao processo de devolução dos recursos e evitar questionamentos jurídicos. Também temos aqui um próximo assunto. Brasil tem recorde de turistas estrangeiros no primeiro semestre. Segundo a Polícia Federal, os turistas da Argentina lideram a lista no primeiro semestre, com mais de 2 milhões de visitantes, seguidos por Chile e Estados Unidos. E sobre esportes, de acordo com Marcelo Paz, o endividamento do Fortaleza é consciente. O gestor da SAF do Tricolor também salientou que, embora exista a possibilidade de zerar a dívida com a venda de jogadores, a ideia hoje é fazer com que eles se valorizem mais. E no futebol internacional, Diogo Jota evitou viajar de avião por recomendação médica após cirurgia, diz o jornal. O atacante português, que morreu em acidente do carro, passou por procedimento no pulmão depois da Liga das Nações e recebeu recomendação médica de evitar trajetos aéreos. Já no caderno Vida e Arte, nós temos aqui sobre jogos. Mario Kart World é rápido, caótico e muito divertido. O jogo de corrida reinventa a fórmula clássica com mundo aberto, gráficos belíssimos, trilha marcante, novos modos de jogo. E aqui é um texto de Davi Rocha. Também temos aqui um assunto que a despedida de Ozzy Osbourne com Black Sabbath terá transmissão online. E no caso, o último show de Ozzy com Black Sabbath será transmitido neste sábado, dia 5 de julho. Agora, no valor econômico desta sexta-feira, no alto da capa, nós temos aqui 3 destaques. O primeiro é para o cooperativismo. Expansão do setor ajuda a reduzir desequilíbrios sociais e aumenta a competitividade de negócios locais. Também temos aqui um assunto sobre vinhos. Até onde é possível reduzir o grau alcoólico sem comprometer a integridade da bebida? E sobre preservação, aos 93 anos de idade, Raoni lança livro de memórias e fala em entrevistas sobre expectativas para a COP30. Já a manchete de hoje é para a conjuntura. Indústria de consumo aposta em produtos mais baratos para ganhar mercado. Ideia é levar ou pelo menos manter fatia na cesta do consumidor, com juro alto, porém, varejo é seletivo. A indústria de consumo aumentou neste ano o lançamento de produtos mais baratos para tentar elevar ou pelo menos manter a participação de suas marcas na cesta de compras de consumidores.
de janeiro até metade de maio, houve um saldo positivo de 2,5 mil itens entre produtos lançados e descontinuados, um salto de 65% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o levantamento da empresa de pesquisas NIC. E essa estratégia, porém, criou um complicador. Como o comércio cortou estoques neste ano, por causa do aumento do custo do capital, aumentou a importância de apostar no produto certo. E a questão é que mais da metade dos lançamentos da indústria no mundo, historicamente, não vai bem, com vendas em queda ou sendo retirados das gôndolas até o segundo ano de vida. Apenas um terço dos novos produtos sobrevive a esse intervalo de tempo. Isso segundo a empresa de pesquisas chamada Kantar. E abre aspas, o varejista quer pôr na loja o que realmente gira, porque ele não pode ficar com o produto parado no estoque com juros em 15% ao ano. Então, os lançamentos estão vindo em volume maior do que no ano passado. Só que a loja tem hoje menos espaços para errar. Isso quem disse foi Gabriel Fagundes, que é o diretor da NIC. Já o próximo assunto fala sobre divergência. Nós temos aqui esta imagem. A legenda diz o seguinte: líderes do Mercosul encontraram-se ontem em Buenos Aires, Argentina, para a reunião de cúpula do bloco, que mais uma vez evidenciou as diferentes visões entre os governos do Brasil e a Argentina. Javier Milei insistiu em mais liberdade aos membros do grupo, que não pode ser uma cortina de ferro, e disse que o país seguirá seu caminho, juntos ou sozinho. E para o presidente Lula, estar no Mercosul nos protege. Cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, busca reforçar multilateralismo. Também temos o próximo assunto, agora política nacional. Grupo de partidos vai ao Supremo Tribunal Federal por validade da derrubada do IOF. E em um novo capítulo da crise entre os poderes, um grupo de partidos, inclusive alguns que ocupam ministérios, decidiu ir ao Supremo Tribunal Federal pedir a validação do decreto legislativo que suspendeu o aumento do IOF. É a terceira ação sobre o tema após os processos do PSOL e também da AGU. E a decisão do governo de judicializar o caso aumentou o mal-estar com a cúpula do Congresso. Irritada com a ofensiva do PT nas redes sociais, acusando o legislativo de prejudicar o povo e favorecer os mais ricos. E o texto também nos informa que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu que, entre os partidos, só aqueles que superem a cláusula de barreira possam buscar diretamente o STF. E o governo tem apostado no embate entre ricos e pobres, ao defender que a alta do IOF é uma forma de justiça tributária. Lideranças do Congresso contestam, dizendo que o Executivo deveria cortar gastos e não aumentar impostos. Em Portugal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, reuniu-se com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tentar desanuviar o clima, numa conversa que o deputado classificou como muito boa, respeitosa e institucional. E o Valor Econômico também nos traz aqui um destaque para a indústria química. O leilão da antiga fábrica da Fortal, em Candeias, na Bahia, marcado para agosto, ilustra um momento difícil da indústria química nacional, pressionada pelos custos elevados das matérias-primas e também pelas importações. E Daniela Manique, que é o CEO da belga Solvay, na América Latina, que está hoje em destaque na imagem, disse o seguinte: mais empresas podem fechar. Também temos um assunto: Ibovespa bate recorde e dólar cai para R$ 5,40. E por último, na editoria internacional, Câmara aprova pacote fiscal de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu a aprovação pela Câmara dos Deputados
do pacote fiscal que reduz impostos e gastos com programas de assistência social e saúde. E também reverte grande parte dos esforços de seu assessor, Joe Biden, para orientar o país rumo a uma economia de energia limpa. E a votação, por 218 votos a favor e 214 contra, envia o projeto para que Trump o sancione em cerimônia hoje, que é feriado do 4 de julho, como ele desejava. E líderes republicanos na Câmara tiveram de se empenhar por horas para evitar dissidências no próprio partido e superar manobras dos opositores democratas. E foram esses os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Logo mais, às 10 horas, estarei aqui de volta, apresentando os principais destaques dos sites dos jornais aqui também do nosso país, no segundo bloco de notícias aqui da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Olá, estamos iniciando agora o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje, sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques pelo site do jornal O Globo. E o nosso primeiro destaque é para a política. Inteligência artificial barateia, expande e muda a guerra política no campo das redes sociais. Especialistas apontam que baixo custo da criação de imagens e velocidades com que são feitas e disseminadas preocupam. A batalha digital, deflagrada nos últimos dias pelo PT e apoiadores do governo, com respostas de partidos da base e oposição, marca uma virada no uso da inteligência artificial na arena política. E na esteira da crise e da derrubada do aumento do IOF, vídeos feitos com ferramentas cada vez mais baratas e ágeis reforçaram a estratégia de pobres contra ricos, adotada pela esquerda, em ataques diretos ao Congresso e ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Especialistas apontam que o baixo custo da criação de imagens sintéticas, aliado à velocidade com que são feitas e disseminadas, dá a elas mais capacidade de resposta à urgência dos debates e também gera preocupação com sua aplicação no contexto eleitoral. O risco, alertam, é que as peças enveredem para a desinformação. Nós também temos aqui o próximo assunto, no caso ainda nessa mesma matéria, dizendo que relatório da consultoria Bytes, feito a pedido do jornal o Globo, mostra que a mobilização digital começou em 17 de junho, um dia após a reação do Congresso, as mudanças no IOF começaram a se desenhar. E no último dia 27, o perfil oficial do PT publicou um vídeo gerado por IA para enfatizar o slogan Taxação BBB, que é bilionários, bancos e bets, e disparar a mensagem de que a gestão Lula vai aliviar para os mais pobres e aumentar a taxação dos ricos.
E em resposta, figuras da oposição, como o governador mineiro Romeu Zema, do Partido Novo, e até partidos da base, como o Partido PP e União Brasil, também lançaram mão da ferramenta de IA para rebater os argumentos. E ainda nesta mesma editoria de política, perfis ligados ao PT usam vídeos com inteligência artificial para turbinar ataques contra Mota e Congresso nas redes. O partido convocou influenciadores ligados de esquerda para reforçar a estratégia de comunicação. Também temos um assunto: Mota se vê fortalecido após confronto com o governo e cita arsenal do Congresso para enfrentar os ataques. O presidente da Câmara diz a aliados que crise do IOF deu respaldo à condução do seu trabalho. Já neste carrossel de imagens do site do Jornal Globo, temos um primeiro assunto, que é da editoria de esportes, e vai falar sobre a Copa do Mundo de Clubes. Fluminense desafia lógica financeira contra o Al Hilal e sonha em fazer história. Também temos aqui um confronto entre Palmeiras e Chelsea. Estevão simboliza a tendência do mercado que tem mexido com a carreira de jovens. Confira o que muda no Rio para a cúpula do BRICS nesta sexta-feira, que terá um esquema especial. Também entre blindados e ausências, a cúpula do BRICS no Rio tem segurança máxima e esvaziamento diplomático. Também temos um assunto para finanças. Bolsa dispara e dólar tem menor cotação em mais de um ano. E entenda o que move os mercados aqui no nosso país. E ainda no site temos aqui um assunto para o desvio de 800 milhões de reais. A polícia de São Paulo prende suspeito de golpe milionário com Pix. Ele, o hacker, trabalhava em uma empresa contratada pela CIM, companhia que faz a integração de instituições financeiras com o sistema de pagamentos do Banco Central. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde de ontem, quinta-feira, um suspeito de envolvimento em um golpe que inicialmente se imaginou ser um ataque hacker, que desviou uma quantia milionária do sistema de pagamentos do Banco Central, que inclui o Pix. E de acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o suspeito é João Nazareno Roque, funcionário da CMI Softwares, companhia que faz a integração de instituições financeiras com o ambiente Pix e outros sistemas de pagamento como TED, DOC e boletos. E esse suspeito é operador de TI da CIM. E durante as buscas, ele confessou ter sido aliciado por outros indivíduos e afirmou que os ajudou a ingressar no sistema para a realização das solicitações de transferências via Pix diretamente ao Banco Central. E de acordo com o primeiro depoimento prestado à polícia, ele teria vendido a chave de acesso ao sistema. E essa investigação começou com um boletim de ocorrência aberto no último dia 30 para apurar um esquema de furto qualificado por meio eletrônico, através de operações fraudulentas via Pix. E a empresa lesada, a princípio, era a BMP, Instituição de Pagamento SA, que teve um prejuízo de aproximadamente 541 milhões de reais. E através desse ataque, os criminosos conseguiram desviar recursos de conta de 8 instituições financeiras no valor de ao menos 800 milhões de reais, segundo relatos de pessoas a par do assunto. E o ataque cibernético já é considerado o maior da história dentro do Banco Central. E no caso, a Justiça autorizou o bloqueio de 270 milhões de uma conta utilizada para recepcionar os valores milionários desviados. E a CIM atende a instituições financeiras de pequeno porte, que não têm acesso direto aos sistemas Pix.
A empresa fazia essa conexão para 22 bancos, instituições de pagamento, cooperativas e sociedade de crédito. Também temos aqui o editorial do jornal Globo em destaque. Ataques ao Congresso são inaceitáveis. O parlamento não é imune a críticas, mas ele tem legitimidade e papel essencial na solução dos problemas. Também temos mais um assunto para o Rio de Janeiro, de golpes e estelionatos a estupros. Rio tem um crime em ambiente virtual a cada 19 minutos, apontam dados do ISP. Aumento foi de 31% em um ano e casos com crianças e adolescentes também cresceram. Uma operação deflagrada esta semana pela Polícia Civil para recolher equipamentos eletrônicos, celulares e documentos de uma quadrilha suspeita de desviar mais de 4 milhões de bancos com fraudes via Pix é apenas um exemplo do avanço dos crimes em ambientes virtuais aqui no nosso país. No Rio de Janeiro, dados do Instituto de Segurança Pública, ISP, com base na Lei de Acesso à Informação, mostram que o número de registros de crimes com uso de tecnologia cresceu 31% em apenas um ano. Também temos aqui o texto de Malu Gaspar, como Moraes acelerou em um mês julgamento que pode levar à prisão de Bolsonaro. Bela Megali também escreve: Eduardo Bolsonaro teme que a anistia enfraqueça sanções contra Moraes. E o site do jornal o Globo também nos traz aqui uma análise na área da política, que é a seguinte: postura bélica de Bacelar dá brecha para paz atrair centrão estadual. Entre líderes de partidos aliados do Palácio Guanabara, há certo consenso de que a brusca demissão de Washington Reis da Secretaria de Transportes tende a levar de vez o cacique MDBista para o lado do prefeito. Também temos próximo assunto dizendo que a metade de ações de partidos no Supremo Tribunal Federal é de siglas ameaçadas por cláusula de barreira. Alcolumbre defendeu mudanças na regra para acessar a corte. PSOL e Novo lideram. E a partir de agosto, Donald Trump volta a falar em notificar países sobre tarifas de até 70%. Taxas vão valer a partir de 1º de agosto. E elas foram anunciadas em abril, porém, foram suspensas para negociação. Prazo final para conversas termina na próxima quarta-feira, dia 9 de julho. E mais uma vez a história, o amor da companheira, apoio dos amigos, música, futebol. Como está sendo a recuperação do cantor Tony Platão após AVC, ele que é torcedor ferrenho do Fluminense. E sobre a guerra na Europa, também na editora internacional. Após conversa sem avanços com Trump, Putin lança o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra. Militares ucranianos afirmam que os russos lançaram 539 drones e 11 mísseis, em que parte deles foi interceptado. 23 pessoas ficaram feridas. Como nós podemos ver, o momento dos ataques. Serviços de emergência da Ucrânia atuam contra chamas após ataque em Kiev. Já o próximo assunto. Portugal vota pacote anti-imigração que afeta milhares de brasileiros. O maior especialista em cidadania fala que é injusto e uma vergonha para o país elevar exigências para imigrantes de língua portuguesa. A sessão é hoje lá no Parlamento. Também mais um assunto no Rio de Janeiro. Tenente-coronel da Polícia Militar Ivan Blas
vira réu por invasão de domicílio no Flamengo. Caso ocorreu em janeiro, quando o oficial entrou em edifício na Avenida Rui Barbosa, sob justificativa de prender o traficante Peixão, que é chefe de uma facção criminosa chamada TCP. Filho de Malu Mader causa revolta nas redes com um comentário polêmico sobre a brasileira que morreu na Indonésia, Juliana Marins. Ele disse que não tem pena. A crítica de João veio em forma de texto nos stories, acompanhado de vídeos de outros turistas enfrentando a mesma trilha. Também temos um texto de Lauro Jardim. Por que a direita ainda não respondeu ao ataque virtual do PT sobre taxação BBB, bilionários, bancos e bets? E na cultura, depois de Benício Huck, novo amor de Duda Guerra em 2 meses, também é loiro e super discreto. Benício Huck, o filho de Luciano Huck, que já namorou com a Duda Guerra. Também temos mais um texto de Lauro Jardim. Governo do Rio de Janeiro lança aplicativo contra roubo de celulares e causa mal-estar no governo federal. Ainda falando sobre política, movimentos de esquerda invadem saguão de prédio da Faria Lima em protesto pela taxação de super ricos. Frente Povo Sem Medo ficou por mais de 2 horas no local onde funciona a sede do Banco do Itaú, como nós podemos ver nesta fotografia do protesto que aconteceu no Centro Financeiro lá de São Paulo. Em esportes, boxeador é preso pela imigração dos Estados Unidos após 4 dias após, no caso, perder luta para Jake Paul. Também temos um assunto que é o luto em Portugal. Agora falando sobre esportes. Pais de Diogo Jota e André Silva perderam os 2 únicos filhos nesse acidente. O jogador do Liverpool estava viajando com o irmão quando o pneu teria estourado e levado à perda de controle do veículo. Também temos o próximo assunto, já na Editoria Brasil, panelas do Discord. Moeda do Roblox era usada para pagar automutilação e ataques a moradores de rua. A ação da Polícia Civil de São Paulo apreendeu os jovens que lideravam grupos restritos na plataforma e fizeram ao menos 400 vítimas em diversos estados brasileiros. E diz o seguinte o texto desta matéria. Adolescentes alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo na quinta-feira, dia 3 de julho, apontados como líderes de grupos fechados do Discord, em que são organizados ataques a moradores de rua e outros atos de violência, usavam transações bancárias e até o Robux, que é uma moeda digital do jogo Roblox, uma plataforma que hospeda aí jogos digitais, para pagar jovens que executavam os crimes. E um adolescente brasileiro que vive na França foi apontado como financiador dessas atividades, remunerando quem praticasse essas ações. E a moeda Robux é restrita para uso dentro do universo dos jogos da Roblox, onde pode ser empregado para a compra de itens dentro dos games, ou seja, não pode, na maioria dos casos, ser convertida em reais para outros usos. A plataforma Roblox é apontada por delegados e pesquisadores que acompanham o tema como um dos principais canais de recrutamento para as chamadas panelas do Discord, os grupos fechados em que conteúdos de violência extrema são produzidos e também são consumidos. E aqui nós temos a fala da delegada Liz Andrea Salvariego, ela que é coordenadora do Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo. E ela afirmou o seguinte em entrevista, que é muito comum o uso dessa moeda, o Robux, e os jovens ficam 24 horas nesses jogos. E por vezes, para eles, o Robux é visto como mais valioso que o dinheiro.
de acordo com a delegada. E os investigadores descobriram que os pagamentos eram oferecidos tanto para os ataques a moradores de rua, quanto para práticas de automutilação e também maus tratos a animais. E a oferta de dinheiro para as práticas violentas é um fenômeno recente e que tem chamado a atenção de moradores. Como nós podemos ver aqui um print de um dos grupos que mostra a oferta de dinheiro ou Robux para a prática de automutilação. Como nós podemos ver aqui, isso aqui no Discord. Agora o próximo destaque, também nós temos sobre a zona de segurança, no site Jornal Globo. Operação militar de 20 horas intercepta civil norte-coreano que cruzou fronteira com a Coreia do Sul. Zona de segurança tem 4 quilômetros de largura e é cercada por minas e vegetação fechada. E no Rio de Janeiro, cariocas enfrentam manhã de trânsito intenso com o fechamento do aterro, chuva e também acidentes. Ponto facultativo nesta sexta, devido à cúpula do BRICS, não avaliou o fluxo de veículos em algumas regiões. Como a gente vê nessa imagem, que moto e carro se envolveram em acidente em galeria do túnel Santa Bárbara. Mais uma vez, no Rio de Janeiro, joias e carro de luxo. Saiba como Ana Paraguaia ostentava e comandava negócios do CV e também do PCC. Quadrilha, que agia a partir do Mato Grosso do Sul, intermediava a compra de drogas e armas entre fornecedores do Paraguai para abastecer o complexo do Alemão. E mais uma vez, sobre crimes na internet, o que você precisa saber para não cair em golpes virtuais. Cuidados devem ser empregados tanto por senhas, quanto também por divulgações de imagens pessoais nas redes sociais. Dados do Instituto de Segurança Pública, ISP, apontam que um crescimento de 31% de ocorrências no último ano de crimes virtuais em comparação ao período anterior no estado do Rio de Janeiro, que houve aí um crescimento. E entre as principais ocorrências estão práticas de estelionato e crimes de cunho sexual, tais como exibição de imagens de crianças e adolescentes fazendo sexo e estupro. E os números foram obtidos via Lei de Acesso à Informação. Mas será que as redes podem ser um ambiente mais seguro? Especialistas acreditam que sim, porém, que é preciso ter alguns cuidados. E aqui nós temos o especialista em fraudes digitais, Emílio Simone, que foi entrevistado nesta matéria do Jornal Globo, e ele disse o seguinte: estar nas redes sociais, no Brasil, se tornou um grande desafio. Existe uma diversidade de golpes cada vez mais elaborados e avançados. Por isso, é importante lembrar que não existe almoço grátis e é preciso estar atento em alguns detalhes. E continuando, as redes sociais como Discord, Facebook, WhatsApp, entre outras, se tornaram um ponto de partida para a prática de diversas ações criminosas no ambiente virtual. E assim, é necessário que, além de desconfiar de anúncios de produtos em superofertas ou serviços, deve-se ter atenção nos relacionamentos virtuais com outras pessoas também. E segundo o especialista Emílio, os golpes e fraudes estão evoluindo muito rápido. E a principal razão para isso é que o desenvolvimento de tecnologias como a inteligência artificial, se por um lado pode facilitar e otimizar o dia a dia, por outro, há o risco de abrir caminho para fraudes. E ele também finaliza dizendo que vemos diariamente chamadas telefônicas, falsas centrais de comunicação, empresas fantasmas, oferta de acordo de dívidas e até possibilidade de investimento, todas realizadas com o uso de inteligência artificial. E ainda no site do Jornal Globo,
Na editoria do Rio de Janeiro, nós temos aqui sobre o JAE. O uso será obrigatório para gratuidades a partir de sábado. Prefeitura afirma ter emitido 1,6 milhão de cartões. Medida vale para beneficiários de isenção nas passagens em todos os modais municipais, sendo eles ônibus, VLT, BRT, vans e também cabritinhos. E no Rio Show, na área da gastronomia, nós temos aqui sobre os sabores juninos. Saiba onde encontrar cardápios especiais e quitutes inspirados na temporada de arraiás. Letrux volta ao circo voador com versões da cena alternativa dos anos 2000. O filtro da escolha foi a minha emoção. Turnê de Maria Bethânia abre venda geral de ingressos, no caso, abriu a venda de ingressos quinta-feira, ontem, dia 3 de julho. E sobre os eventos, Arraiá do Circo, Chico Dias, Mombojó, um programa para cada dia da semana. Já na área de cultura, ironia, mensagens íntimas, perfil abusivo e excêntrico. Como a defesa de Sindiri Combs conseguiu livrá-lo da pena perpétua. Brevidade da atuação dos advogados de rapper em julgamento foi sinal de que estavam confiantes em absolvição nos crimes mais graves, como de associação criminosa. E lembrando que Sindiri enfrenta mais de 100 acusações na justiça. E mais uma vez, decisão de juiz sobre guarda do filho de Marília Mendonça, da cantora sertaneja que faleceu em 2021, aponta alienação parental e consequências graves. O documento afirma que relação harmoniosa entre Dona Ruth e o ex-genro, com ambos compartilhando os cuidados da criança, se deteriorou gravemente nos últimos anos. A sentença da comarca de Goiânia, na segunda vara de família, que deu ao cantor sertanejo Murilo Huff o diretor de ficar com o filho, o pequeno Léo Mendonça, fruto do antigo relacionamento com a também cantora Marília Mendonça, aponta que houve, ao longo dos últimos anos, negligência e alienação parental por parte de Dona Ruth, que é a avó materna da criança, que desde a morte de Marília dividia os cuidados do neto com o ex-genro. E em caráter provisório, a Justiça concedeu a guarda total do menino a Murilo. E Dona Ruth poderá visitar o garoto de 15 em 15 dias. E segundo a sentença ao qual o jornal Extra teve acesso, a avó de Léo escondia as condições clínicas da criança e pedia para que as babás não dessem detalhes acerca de medicamentos ou intercorrências da saúde do menino para o Murilo. Katy Perry e Orlando Bloom confirmam a separação. E os rumores sobre o fim do relacionamento começaram a circular há semanas, mas até agora o ator e a cantora haviam permanecido em silêncio. Malu Gali fala sobre envelhecimento e revela o uso de drogas na sua juventude. A atriz relembra a juventude aventureira e reflete sobre as pressões da idade para mulheres na televisão. Já na editoria de saúde, o que é o Implano, que é um implante anticoncepcional que será oferecido no SUS. O método tem alta eficácia que dura até 3 anos. E a expectativa é que esteja disponível na rede pública ainda neste ano. Mel Gibson compartilha método 30-30-30, que usou para perder 10 quilogramas aos 69 anos de idade. O ator revelou que adotou dieta recomendada por especialistas, o que o levou a reduzir a cintura em 27 centímetros. Já na área de esportes, centro das atenções de Palmeiras versus Chelsea,
Estevão simboliza a tendência do mercado que tem mexido com a carreira de jovens. Também temos o próximo assunto, como o Flamengo discute a possível venda de Pedro e por que Felipe Luiz tem papel fundamental. Diretoria teme que aproveitamento do centroavante siga abaixo e negociação seja mais difícil adiante. Também temos o texto de Guga Chakra, o projeto saudita com Al Hilal, adversário do Fluminense no Mundial de Clubes. Há uma década, imagem da Arábia Saudita era de nação repressiva, sem democracia e terra de Bin Laden. E hoje, o país consegue atrair craques como CR7 e sediará a Copa de 2030. E sobre o acidente de trânsito, Diogo Jota e André Silva são velados hoje, sexta-feira, lá em Portugal. Irmãos serão sepultados em cidade natal. Atacantes do Liverpool e Penafiel morreram no trágico acidente de carro na madrugada de quinta-feira. Inclusive, já temos imagens dos familiares de Diogo Jota e André que chegaram ao velório. Já Negócios e Justiça, do site do Jornal Globo, temos aqui o seguinte destaque. Justiça autoriza bloqueio de 270 milhões de reais de conta beneficiada por golpe em sistema de Pix. Polícia Civil de São Paulo prendeu suspeito de envolvimento em golpe que desviou milhões do sistema de pagamentos do Banco Central. E mais uma vez, para a economia, cooperativas levam assistência médica a todo o país, mas é preciso corrigir falhas de gestão. Gigante do setor, Unimed tem exemplos de boa administração, mas também de crise financeira. E sobre os agentes financiadores, cresce a oferta de crédito para cooperativas, com diferentes linhas de financiamento. BNDES é um dos agentes financiadores, assim como o mercado de capitais. Já na editoria internacional, apagão generalizado paralisa transporte e deixa a República Tcheca sem energia. Falha em subestação deixa bairros da Praga às escuras e interrompe também as linhas de metrô, como nós podemos ver nessa fotografia, que é um shopping na completa escuridão lá em Praga. E sobre um projeto bilionário, um orçamento recorde, pacote de Trump viabiliza deportações em massa e aumenta a repressão a imigrantes nos Estados Unidos. Proposta injeta 919 bilhões de reais em agência migratória, que passa a ter o maior financiamento do governo. E segundo o levantamento, até 116 mil imigrantes poderão ser presos por dia com essa medida. Também temos mais aqui um assunto da editoria internacional. O vídeo mostra o momento da explosão em postos de gasolina em Roma e pelo menos 29 ficaram feridos. O incidente no bairro chamado Prelestino lança destroços a centenas de metros. E na Indonésia, o país amplia buscas após naufrágio de balsa. 30 pessoas seguem desaparecidas. 6 mortes foram confirmadas até o momento, incluindo uma criança. E resgate mobiliza mais de 300 agentes. Já em variedades, conheça a bilionária do ramo hoteleiro que anda de metrô e conserta os próprios sapatos. Mensagem de celular interpretada como ameaça faz voo da American Airlines voltar ao aeroporto. A aeronave que seguia para Dallas precisou retornar a Porto Rico após suspeita ser comunicada à tripulação presente. Que no caso a mensagem foi RIP, que isso no inglês é Rest in Peace, ou no português, Descanse em Paz.
e foi interpretado como um conteúdo de ameaça à segurança dos passageiros. Brasil tem crescimento de 20% de denúncias de tráfico de pessoas em 2 anos. Foram 972 registros em 2024, segundo dados do Ministério da Justiça. Simbolizavam o poder imperial. Os pesquisadores descobrem restos da Roma Antiga no fundo do oceano. E esse achado foi no sul da Itália e revelou novas informações sobre a engenharia dominada pelos romanos. E nessa imagem aqui temos a legenda que nos informa o seguinte: pesquisadores descobrem restos da Roma Antiga que estão enterrados no fundo do oceano. E os pesquisadores encontraram uma imponente estrutura de 90 metros de comprimento que estava submersa no fundo do mar. Tratava-se de um quebra-mar romano construído a partir de materiais arquitetônicos reutilizados, que é uma mostra da sofisticação e do avanço tecnológico da civilização da época. E antes de darmos continuidade, agora no site do jornal Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Produtor rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Continuando agora no site do Correio Brasiliense, nós temos aqui uma análise da editoria de economia que diz o seguinte: economia vai bem, mas disputa eleitoral precoce atrapalha. Quem olha para o cenário político tem razões para ser pessimista, porque o impasse entre o Palácio do Planalto e o Congresso transbordou para a virulência nas redes sociais. Já na Editoria Brasil, suspeito de ataque hacker que desviou 1 bilhão de bancos é preso. O suspeito confirmou à polícia que entregou a senha de acesso para terceiros. E o ataque resultou em um desvio de mais de 800 milhões de reais. No caso aqui mostra a cena, a imagem dele sendo preso pela Polícia Civil de São Paulo, que é o responsável pelo ataque. E sobre as relações exteriores, o Lula e Milei expõem divergências na cúpula do Mercosul. Ao passar a presidência do bloco para o brasileiro, o argentino fez críticas ao tratado comercial da região e foi rebatido. E sobre pesquisa, Embrapa monitora espécies vegetais exóticas para evitar pragas em plantações. A Embrapa abriga a única estação do Centro-Oeste onde espécies vegetais exóticas são monitoradas para evitar contaminações no país. 10 mudas de tâmaras dos Emirados Árabes foram entregues ao Palácio da Alvorada. Também o Correio Brasiliense nos apresenta aqui um destaque sobre a mobilidade urbana. Levantamento do Detran revela irresponsabilidade nas vias lá do Distrito Federal. Das 1,28 milhão das multas mais aplicadas pelo Detran no primeiro semestre, 944 mil foram para motoristas em excesso de velocidade. Especialistas destacam o estresse no trânsito e cobram mais ações educativas.
Também temos aqui um destaque para a solidariedade no Correio Brasiliense. Um projeto voluntário leva idosos para um dia de sol e alegria no Lago Paranoá. Na quinta-feira, ontem, que foi dia 3 de julho, 100 idosos fizeram um passeio de barco onde puderam viver uma tarde de lazer e também descontração. E esse passeio passou pela ponte JK durante o percurso, como podemos ver na imagem em destaque. Mesmo em meio ao vento bagunçando os cabelos grisalhos, Juliana Batista, de 79, olhava para a imensidão do Lago Paranoá, emocionada. E com um sorriso feliz e um silêncio de quem contemplava a água, a idosa não parecia a mesma que estava com medo e se recusava a entrar no barco minutos antes. E ela disse o seguinte na entrevista: "Eu nunca tinha pisado em um barco, mas gostei. Gostei muito." E ainda agora na política nacional, Centrão vai ao Supremo Tribunal Federal para manter veto do Congresso ao aumento do IOF. A ofensiva é em reação às ações do PSOL e da AGU, que solicitaram a derrubada da decisão do Congresso. Entre os signatários da medida estão partidos que ocupam ministérios. Competência do IOF é do Executivo, diz Guilherme Dolabella, o procurador do Distrito Federal. E sobre o IOF, saída pela letra fria da lei ou pelo entendimento. E o Correio Brasiliense também tem aqui um assunto sobre combustível. Postos não repassam queda no preço da gasolina e ainda aplicam aumentos, aponta a AGU. E a AGU também aponta indícios de que as distribuidoras e postos não repassam ao consumidor as quedas que aconteceram nas refinarias e pede também investigação. E no Distrito Federal, onde o CAD já havia condenado 7 postos por cartel, houve aumento de 50 centavos de um dia para o outro. E o CB.Poder em Lisboa, nós temos aqui um destaque. Não tem mais espetacularização na Polícia Federal, diz diretor André Rodrigues. Sobre a economia, pagamentos de descontos indevidos do INSS começam em 24 de julho. O acordo para ressarcir vítimas que tiveram descontos indevidos foi homologado. E sobre a Justiça Trabalhista, o Supremo marca audiência pública sobre o chamado pejotização. As entidades e os interessados em participar da audiência como expositores poderão pedir a inscrição até 10 de agosto. E no despacho, Gilmar Mendes mencionou que a realização de audiência pública somará esforços para que surjam subsídios no exame dos limites, se balizas para a contratação de autônomos e pessoas jurídicas para a prestação de serviços vis-à-vis os direitos fundamentais invocados ao longo das peças que compõem os autos. E o texto desta matéria, que está no site, nos informa que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, convocou uma audiência pública sobre pejotização para o dia 10 de setembro. O tema é assunto de julgamento que terá repercussão geral a respeito da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das causas em que se discutem conflitos trabalhistas na relação entre duas pessoas jurídicas. As entidades e os interessados em participar da audiência como expositores poderão pedir a inscrição até 10 de agosto em um formulário eletrônico. E a relação de inscritos habilitados a participar desse evento será disponibilizada no site do próprio Supremo até dia 15 de agosto. Já na editoria de esportes, 6 motivos para o Fluminense ter cuidado com Al Hilal. E também veja 6 pontos que o Alviverde deve ter cuidado também com o Chelsea. Família e amigos se despedem de Juliana Marins, lá no Rio de Janeiro. Até
às 12 horas, meio-dia de hoje, o velório será aberto ao público lá em Niterói, cidade onde a publicitária de 26 anos morava. E a jovem morreu na Indonésia. Também temos mais uma homenagem. Morre Suzane Bial, mãe de Pedro Bial, um dia após completar 101 anos de idade. O apresentador Pedro Bial destacou que a mãe teve uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e também de escuta. A causa da morte não foi divulgada. Também temos aqui um próximo assunto. Em cidades sobre clima, fim de semana será de temperaturas amenas e céu com poucas nuvens. E mulher é agredida por policial militar durante briga de trânsito em Taguatinga. Também temos um assunto para a cultura. Culturas indígenas se encontram na Chapada dos Veadeiros no mês de julho. Médica transforma a rotina da UTI em arte e afeto com fotografia. Também temos uma entrevista em destaque com Fernanda Fernandes. Presidente da ANEDEP defende mais justiça às pessoas vulneráveis. Na televisão, a TV Brasília é pioneira em uso de IA em histórias policiais. Também temos aqui uma matéria falando sobre o incentivo. Mulheres que doam leite terão isenção de taxa de inscrição agora nos concursos. Bazar do Lar dos Velhinhos, Maria Madalena, acontece neste sábado, dia 5 de julho. Também temos mais um assunto para fraude. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios mantém prisão de homem que vendeu terrenos da mãe com documentos falsos. Já sobre política, cassação de Zambelli. Relator deve divulgar cronograma na próxima semana. Ao Correio Brasiliense, o presidente da CCJ afirmou que a comissão deve apresentar um plano de trabalho para discutir sobre o pedido de defesa apresentado pela deputada. Também temos mais um assunto sobre a democracia. Capelli lança livro sobre 8 de janeiro. Não foi uma manifestação qualquer. Ex-interventor da Segurança Pública do Distrito Federal relata período crítico da história recente, em que trama antidemocrática e ataque aos poderes tentaram provocar uma ruptura institucional no país. E sobre a cúpula do Mercosul, Lula propõe soberania digital e polo tecnológico no Mercosul. O presidente defende a criação de centros de dados na América do Sul, desenvolvimento de inteligência artificial latino-americana e autonomia em tecnologias de saúde. Já na Editoria Brasil, 2 a cada 3 jovens LGBT+, ocultam a identidade por medo. Sobre saúde, SUS passará a oferecer Implanon. Também temos uma seção falando sobre perigo que um homem vendado deitou nos trilhos de trem para fazer uma gravação. Na Editoria Internacional, Diogo Jota casou recentemente com mulher que conheceu há 13 anos e infelizmente aconteceu essa fatalidade com um jogador. Desinformação sobre apoio do Brasil ao Irã se intensificou nas redes sociais. Também na Editoria Internacional, Califórnia registra maior incêndio florestal do ano. Militares são condenados a 60 anos de prisão por morte de jornalistas holandeses em El Salvador. Já no jornal Folha de São Paulo, no site, nós temos aqui a primeira matéria, que diz o seguinte: Mota libera oposição em Centrão para evento com Lula, mas deputados faltam. Autorizados a se ausentar das sessões da Câmara para participar de ato competista na Bahia, parlamentares cumpriram outras agendas. E para o governo de São Paulo,
Tarcísio de Freitas é anunciado como presidenciável e dribla a imprensa no Gilmar Palusa. Em Lisboa, governador de São Paulo permanecem por meia hora no palco com pedidos de fotos, apertos de mão e abraços de políticos, advogados e público em geral. Já o próximo assunto, concessionárias do serviço funerário em São Paulo tentam conter empresas clandestinas. A associação estima que 20% dos sepultamentos são contratados com os atravessadores, que cobram mais caro que as concessionárias responsáveis pelo serviço. Já o próximo destaque, coordenador do Prerrogativas vê sabotagem clara de partidos com ministérios. Inquérito no Supremo Tribunal Federal que mira bolsonarista será mantido porque fatos se multiplicaram, diz Barroso. Também temos aqui um assunto que o favorito para presidir o PT teve proximidade com empreiteiros e se livrou de processos na Lava Jato. E sobre jornalismo, a Abrage lança documentário sobre ícones do jornalismo em primeiro dia de congresso. Vagas no Tribunal de Justiça de São Paulo reacendem debate sobre inclusão racial e colocam o AB sob pressão. E Tarcísio de Freitas, mais uma vez, nós temos aqui um destaque para o governador de São Paulo, enfrenta desgaste com deputados da linha de frente de Bolsonaro em São Paulo. Sem verba, aliados de Bolsonaro, votações na LESP atrasam. O governo vira alvo de críticas feitas no plenário. Também temos um próximo assunto dizendo que o governador em exercício exonera secretário desafeto no Rio durante viagem de Castro. O presidente da Assembleia assumiu o governo por 4 dias e demitiu Washington Reis, que é possível rival em 2026. No Paraná, PDT vai filiar ex-governador Requião, crítico da gestão Lula. Político paranaense integrou o PT em 2022, mas passou a questionar o partido. Católico, Ricardo Nunes autoriza missa no prédio da prefeitura. É o único evento religioso realizado no local desde que o prefeito assumiu a administração após morte de Bruno Covas. E o MDBista diz que investe em diferentes manifestações religiosas. Já no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, temos aqui mais uma vez um destaque para a crise entre poderes. Moraes suspende atos sobre OF e convoca audiência de conciliação entre governo e Congresso. Decretos que aumentavam o imposto viraram alvo de embate entre a gestão Lula e o Legislativo nos últimos dias. E a audiência foi marcada para o dia 15 de julho. Também temos aqui na área da ciência, cientistas sequenciaram DNA de egípcio da época das pirâmides. E veja também o que eles descobriram com essa pesquisa. Os pesquisadores sequenciaram genomas dos dentes de esqueleto encontrado em tumba de mais de 4.000 anos, como podemos ver nesta imagem. E o que revela o mais completo mapa genético dos brasileiros e como isso pode impactar também na saúde. Maior museu dedicado ao Egito Antigo, com 100.000 artefatos, será inaugurado no Cairo. E a tumba do faraó Tutmés II é encontrada no Egito. Última descoberta de Tutankhamon em 1922. E como é a primeira exposição do Museu Nacional no Rio de Janeiro, quase 7 anos após incêndio. Já no editorial, em destaque no site do Estadão, temos aqui o seguinte texto. O Ministério do Ego de Lula. Ao tratar a opinião jornalística como questão de Estado, Itamaraty se converte em Departamento de Relações Públicas do petista. Mais uma vez, sobre política, disputa por vagas no STJ e no TSE
emperra enquanto Lula escolhe qual aliado vai agradar. E Carolina Brígido escreve também o seguinte texto: IOF, golpe e investigações sigilosas no STF alimentam crise entre poderes. E o STJ e TST vão gastar 3,4 milhões por mês com novo penduricalho para servidores. Mais uma vez, nas opiniões do Estadão, o primeiro, como nós já vimos anteriormente, é o Ministério do Ego de Lula. Já o segundo texto, COP30, entre o realismo e a ambição. Dificuldades nas negociações sobre financiamento mostram que não haverá vida fácil até Belém. Também temos aqui o segundo texto. Trump amplia desordem global. Americano dá fôlego a Putin e mina a dissuasão ocidental em prejuízo de seu próprio país. Também temos um assunto falando aí sobre Donald Trump. Veja em gráficos como o cenário externo tem ajudado a economia brasileira. Gigantes de tecnologia chinesas trocam tarifas de Trump por mercado fértil no Brasil. E sobre o Fórum de Lisboa, a Câmara vai custear despesas de 30 dos 44 deputados que foram ao Gilmar Palusa. Cabo criado na China pode apresentar o HDMI e ser o futuro da conectividade. E sobre a dívida bilionária, a Venezuela quis vir ao BRICS e driblar calote de 1,7 bilhão de dólares com o Brasil antes de parar negociação. Já no Supremo Tribunal Federal, no site de notícias, STF fará audiência pública sobre propaganda de alimentos nocivos e remédios. O objetivo é ouvir contribuições de especialistas do poder público e também da sociedade civil sobre o tema. Também temos aqui um próximo assunto. A STF reafirma a exigência de que a Fazenda Pública apresente cálculos para execução de sentenças. Em recurso com repercussão geral, plenário reiterou que orientação não fere o princípio da separação dos poderes. Também temos aqui um próximo destaque. STF homologa acordo para devolução de descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões do INSS. Acordo foi construído a partir de audiência convocada pelo ministro Dias Toffoli e prevê ressarcimento integral diretamente na folha de pagamento. Já no site de notícias da Agência Brasil, temos aqui na editoria de esportes nos informando que a TV Brasil exibe jogos de volta do mata-mata do Brasileirão Feminino. Na área da cultura, artistas recriam obras famosas com viés anticolonial e antirracista. E no internacional, uma onda de frio recorde na Argentina, Chile e Uruguai deixa 15 pessoas mortas. E entenda o que é o BRICS, grupo que se reúne a partir de domingo no Rio de Janeiro. E por último, nós temos aqui um assunto sobre educação, alertando que o prazo para isenção de taxa no CNU dos professores termina hoje, nesta sexta-feira. Inscritos no CadÚnico e doadores de medula têm direito à gratuidade. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Eu agradeço a você pela sua audiência, pela sua companhia até aqui e fica mais uma vez um convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima oportunidade.